Nós estamos no meio de uma série que tem como base a carta de Tiago. É uma carta que está mais para o fim da sua Bíblia, escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. Tiago, o autor, é irmão ou primo de Jesus, há algumas controvérsias a esse respeito. Mas o que nós temos visto, e para mim o que é importante na carta de Tiago, é que o que o autor escreveu lá é muito atual. Como eu já disse aqui várias vezes, você vai lendo a carta de Tiago e ele vai aparentemente dissecando a nossa própria vida diante de Deus e diante da palavra. É praticamente impossível ler a carta de Tiago e não sentir-se desafiado e incomodado. Desafiado a uma vida cristã, claro, pelo menos eu espero que esse seja o desejo ao abrirmos a Bíblia, e incomodado pelo tanto que nós não conseguimos realizar ou fazer das coisas mais básicas e elementares do cristianismo. Porque, conforme nós vamos lendo Tiago, você vai notando que não há, na carta de Tiago, grandes segredos teológicos. Dificilmente você pega um texto de Tiago e você olha e diz, não entendi. Eu vou precisar da ajuda de alguém, eu vou precisar da orientação de alguém para entender essa parte de Tiago, porque não ficou muito claro o que ele quis dizer. Não, a carta de Tiago é muito diferente disso. Você vai lendo e vai entendendo. O que não significa que isso é a coisa mais agradável para nós. Porque geralmente quando nós lemos e entendemos a Bíblia, é como se uma faca fosse penetrando em nosso coração e fosse nos cortando por dentro, mostrando o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos da salvação que vem de Cristo Jesus. Um exemplo disso é na semana passada, o Marcão pregou sobre os problemas da língua. Que eu sei, ninguém aqui tem problema com língua, ninguém aqui fala mal de ninguém, ninguém aqui tem coceira na língua, ninguém aqui é aquele tipo de gente que se morder a língua corre um sério risco se não tomar uma antitetânica logo, ou uma, como é que chama o veneno de cobra lá? Antiosfícios, todas essas coisas aí que vocês já sabem de qual. Você que está nos assistindo nessa hora, vá no Google, digita lá veneno para antídotos para veneno de cobra e beleza. A pessoa digita lá, antídoto para veneno de cobra, parece a foto de uma sogra. Tenho certeza que vai acontecer isso. Tiago tem dessas coisas, você vai lendo e você vai levando pancadas, uma atrás da outra. Porque eu tenho certeza que você, conforme vai lendo, vai sendo pego em algum pecado. Alguma dessas coisas começam a impactar e incomodar você. Bem da verdade, a Bíblia faz isso, toda ela conosco. Mas Tiago, de uma forma muito específica, é muito prático. Tiago está escrevendo coisas que espera que eu e você coloquemos em prática agora. Não é aquela coisa do tipo, nós vamos ler isso, nós vamos meditar nisso, e daí vamos passar a semana pensando, e daí na semana que vem, se aquilo tomar corpo dentro de nós, então nós vamos praticar. Não! O que Tiago escreve é coisa que a gente tem que sair daqui e já praticar indo para casa. Porque automaticamente indo para casa, você já vai ser tentado a não fazer aquilo que Tiago está dizendo para fazer. Bom, nós vamos hoje analisar o texto que está no capítulo 3, a partir do versículo 13, até o capítulo 4, versículo 12. Então você que está nos assistindo aí pelo YouTube, nós queremos pedir uma coisa para você, assim que você, se quiser fazer agora, pode fazer também, ou terminar essa mensagem. Termine de assistir essa mensagem, dá um joinha aí pra gente. E por favor, deixa nos comentários algum comentário daquilo que Deus abençoou você na mensagem e de onde você é, para que a gente saiba até onde a gente está chegando, porque é muito bom ter esse feedback da parte de vocês, tá ok? Gasta aí 1 minuto para fazer isso. E você que está nos ouvindo pela internet, você pode mandar a mensagem pelo nosso site. Você deve estar ouvindo aí pelo site. Tem a parte que chama, como é que chama a produção? Contato. Você entra aí em contato. Quer dizer que agora eu sou obrigado a saber tudo que existe no mundo agora. Na verdade, eu só perguntei para ver se a produção estava atenta. É contato, e aí você deixa lá sua mensagem falando o que você gostou.
Se produção continuar tirando sarro, eu vou dar o e-mail dele ao vivo para reclamações. Chegou a reclamação lá no seu e-mail? Na semana que eu fiz isso? 3 reclamações? Não encaminhou. Você respondeu? A produção respondendo me dá um medo. Porque significa 3 pessoas que jamais pisarão nesse lugar. Não estou tranquilo? Tá ok? Convertendo? Ai, ai. Qual que era o e-mail mesmo? Não. Vamos lá para o texto? Lembre-se que Tiago acabou de falar da língua. Então, Tiago, conforme está escrevendo, ele tem isso ainda em mente. Então, ele continua discorrendo a ideia. Então, agora ele vai complementando aquilo que ele já escreveu até agora, tá ok? Então, faz de conta que você acabou de ouvir Tiago falando sobre os problemas da língua, a necessidade de refrear a língua, a necessidade de tomar cuidado com aquilo que você fala, como você fala e todas essas coisas. E aí, então, Tiago, continuando a carta, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Ora, é muito óbvio o que Tiago está discorrendo agora. Ele acabou de falar da língua, e ele acabou, inclusive, de dar uma grande indireta para a gente que fala muito, mas vive pouco. Que cá entre nós, está cheio de gente que você conhece, que se enquadraria nessa demonstração de Tiago. Gente que fala muito, sabe? É o estilo Tite de cristianismo. Fala muito, fala, e você olha para a vida dele não condiz absolutamente nada com um monte de coisa que ele está dizendo. O que Tiago está dizendo é que só falar, cantar, verbalizar algumas coisas simplesmente não adianta se a vida diária não é condizente com aquilo que nós professamos. Lembre-se que o próprio Tiago, talvez acho que no primeiro, segundo capítulo da carta, disse: apenas crer em Deus não é suficiente. Como ele mesmo diz, pois até os demônios creem e tremem, tem um profundo tremor, medo da existência de Deus. O que Tiago está desenvolvendo agora é altamente necessário que haja um bom procedimento humilde. Porque a sabedoria cristã, o entendimento do cristianismo deve produzir em mim e em você um procedimento adequado. É claro que nós vivemos numa época em que até mesmo a cultura evangélica nos empurra contra isso. Porque é muito normal, muito natural no mundo que nós vivemos e na cultura que nós estamos inseridos, você ser cristão, frequentar uma igreja há muito tempo e ter a vida exatamente igual à vida de qualquer outra pessoa que nunca tenha pisado num templo. É muito normal você comparar alguém que é membro de uma igreja com alguém que nunca entrou numa igreja, não sabe o que significa um culto, e ao comparar as vidas, não saber quem é quem. Pegar 2 pessoas aleatoriamente por aí e pedir para que faça uma votação de acordo com a vida que elas vivem, de quem é cristão e quem não é cristão. A chance de acertar vai ser de 50%, porque em muitos casos o estilo de vida simplesmente não mostra aquilo que a pessoa diz acreditar. O problema é que no cristianismo, quando a vida não é condizente com aquilo que nós dizemos, a Bíblia diz que simplesmente aquilo que nós dizemos não transformou o nosso coração, e quem vive assim está enganando-se a si mesmo. Pois a palavra diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, pratiquem a palavra, não sejam apenas ouvintes, porque aquele que só ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. Não está enganando outros. E mais, não está enganando a Deus, está enganando a si mesmo, dizendo inclusive para si mesmo que ele é uma coisa que ele não é. O pior de tudo isso é que muito disso só vai ser revelado no dia do juízo final, quando nós estivermos diante de Deus e muitos vão ouvir dele: eu não conheço vocês.
Como o Evangelho de Mateus admoesta de maneira muito incisiva. Muitos vão estar diante de Deus, dizendo que fizeram as grandes maravilhas, operaram grandes milagres, e o próprio Jesus vai dizer, mas eu não conheço vocês. Porque o coração não era transformado. Não houve nessas vidas um arrependimento verdadeiro, genuíno, dos pecados que são praticados. Eu já disse aqui uma vez, e eu acho muito estranho, porque é um discurso cada vez mais comum de cristãos dizendo assim, bom, agora eu estou na igreja, agora eu conheci o Evangelho, agora eu conheço Jesus, mas olha, eu olhando para a minha vida no passado, por tudo aquilo que eu fiz, eu sinceramente não me arrependo do que eu fiz. Então nós temos um sério problema. Porque a Bíblia diz que um dos pressupostos básicos da regeneração é o arrependimento. O arrependimento é algo intrinsecamente necessário para que haja transformação do Evangelho. Porque se não há arrependimento, transformação do quê? Se eu não me arrependo, eu não tenho do que ser transformado. E aqueles que não têm do que ser transformados, simplesmente não compreenderam a história do Evangelho de Jesus na cruz, recebendo a punição pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, sofrendo em nosso lugar, recebendo de Deus a punição que deveria ser nossa, porque a própria Bíblia diz que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, foi jogado e lançado sobre ele, ele pagou o preço do nosso pecado, ressuscitou vencendo a morte, mas se eu não me arrependo daquilo que eu fiz, se eu não digo para Deus, Deus, eu pequei, eu mereço a ira do Senhor, mas eu quero me submeter a Cristo, porque Cristo é a propiciação, é aquele que desvia a ira do Senhor, a ira do Senhor que cai sobre Jesus e não cai mais sobre mim. Talvez a frase, eu não me arrependo de nada, seja uma desculpa inconsciente para, é por isso que eu simplesmente não mudei a minha vida. A não ser, em muitos casos, o que é muito mais temeroso. A única coisa que a pessoa aparentemente mudou naquilo que ela diz ter conhecido a Jesus é o local onde ela frequentava, onde ela fazia o seu trabalho religioso. Antes, ela ia para a missa, agora ela vai para um culto. Antes ela não ia para lugar nenhum, mas agora ela vai para uma missa. E as pessoas tendem a achar que essa é a transformação. Não. A transformação do Evangelho em nosso coração não é uma transformação que faz com que a gente mude de igreja. É uma transformação que faz com que a gente mude de vida. Talvez a mudança de vida faça com que você mude de igreja. Mas simplesmente mudar de igreja não quer dizer mudança de vida em absoluto. Você pode ter mudado de igreja e continuar o cara de pau de sempre. Você pode ter mudado de igreja e continuar sem vergonha. Você pode ter mudado de igreja e continuar palmeirense. O e-mail é nando, .. não. Vamos lá, vamos continuar o texto, porque vem mais. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Há uma série de características aqui que eu gostaria que nós parássemos um pouco para analisar, porque, veja, Tiago está dizendo que a ausência desses itens no cristianismo é algo demoníaco. Deixa eu repetir para ficar bem claro. Tiago está dizendo que a ausência dos itens que nós vamos relatar é demoníaca. Ou seja,
Se você vive o cristianismo, mas tem ausência desses itens, significa que o seu cristianismo flerta com o demônio. Deu para entender a seriedade daquilo que Tiago vai tratar? Vejam lá então, o Paulo vai projetar para a gente os itens que a Bíblia diz que nós devemos ter em nosso cristianismo. Característica de pessoas cristãs, redimidas, regeneradas e lavadas por Cristo Jesus. São pessoas... a pessoa cristã é uma pessoa pura. E sim, pureza é qualidade. Porque nós vivemos num mundo tão deturpado que a pessoa hoje fala assim, ai, tão pura, né? Coitada. Pura. Nós vivemos num mundo que pureza virou sinônimo de tonto, bobo, estúpido, idiota. Mas a Bíblia diz que a pureza é, sim, uma qualidade que deve ser levada a sério na vida daqueles que querem servir a Jesus. Lembrando, Tiago diz que a ausência desse item transforma a pessoa numa pessoa que flerta com o demônio. Pacífica. Se você gosta de ver o circo pegar fogo... E tem gente que adora ver o circo pegar fogo. Pode ver uma briga. Eu não conheço gente assim, mas olha... Na verdade conheço, estou pensando em uns 4 agora, uma vontade de falar o nome, mas me segurando aqui, porque senão a gente vai ter que editar o vídeo. E a pessoa que está nos assistindo agora, morrendo de medo que eu fale o nome dela. É você, sim. É você. Amável. Como é que alguém pode ser cristão e não amável? Você concorda comigo que é meio estranho pensar nessa possibilidade? Um cristão não amável. Embora você já deva estar pensando em um monte de gente que é exatamente assim, cristãos não amáveis. Eu não consigo imaginar como é possível alguém ser um cristão de quem as pessoas não gostam de estar do lado. Deixa eu falar uma coisa para você, muito séria, tá? Quando alguém fala para você que você não é uma pessoa assim legal de conviver, isso não é um elogio, tá? Ok? Tá? Porque eu conheço gente que se orgulha da chatice. Porque eu realmente sou assim. Ok, pode ser. Então peço para que Deus transforme. Tem um cântico antigo já, da época, sei lá, do Marquinho. Época do Marquinho. Cântico antigo, sei, composto por 1700 e lá vai alguma coisa. Era um cântico simples, muito simples. Mas era muito real. E cantá-lo, se for cantar de verdade, dá um medo. Porque dizia assim, o cântico dizia, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Tradução, vaso nas mãos, oleiro é quem faz vaso. Vaso nas mãos do oleiro. Porque na época de lepo-lepo, né, tem que traduzir algumas coisas. Como vaso nas mãos do oleiro. E aí o cântico dizia assim, quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Uma pessoa não amável tem que cantar isso. Cantar todo dia de manhã. Todo dia de manhã, cantar eu quero ser como um vaso. Pega minha vida, quebra minha vida e faz de novo. Toda manhã. Tem que ser um mantra. Você senta, põe as pernas cruzadas. Como é que faz? Suas pernas cruzadas. É igual que você falou de saber do soro físios? Achei que sabia também. Põe a mãozinha lá. Como é que é a mãozinha? Como é que faz o negócio lá? Alguém sabe essa porcaria? Ninguém aqui foi pra Índia. Você faz um... Mas aquilo não funciona pra nada, né? A não ser encher a paciência de quem tá do lado pra fazer barulho. Mas... Nando@almadigital.com.br E ore, Senhor, me faz amável. Porque se o mandamento maior do cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, um cristão não amável é um contrassenso absurdo. E simplesmente há pessoas vivendo de maneira não amável e achando que está tudo bem. Olha, Senhor, eu vivi a vida com o Senhor, a única coisa que eu não fiz foi amor.
Eu não amei e não fui amado. A única coisa. Jesus diz que o resumo de toda a lei, de todos os profetas, ele estava dizendo, o resumo de toda a palavra é: ame a Deus e ao próximo. Então, se você não faz isso, que é o maior dos mandamentos, imagine um não amável palmeirense. Você tem que ser uma pessoa compreensiva. E sim, quando o Tiago escreveu isso, ele sabia com quem... Quando Deus inspirou Tiago a escrever isso, ele sabia com quem você ia casar. Deus não foi desavisado. Poxa, nós escrevemos que a pessoa deve ser compreensiva, mas a gente nem sabia com quem ia casar, senão a gente não tinha escrito. Sabia. Isso até piora pra gente, sabia. Cheia de misericórdia. O cristão tem que ser misericordioso. O cristão não pode nunca olhar para a desgraça com aquele sentimento de vingança. Eu assisti um vídeo hoje por volta das 6 horas, 1h30 antes de começar o nosso culto, de um pastor que está passando por um processo muito conturbado. E hoje, no culto da igreja dele nos Estados Unidos, ele fez uma confissão pública de algumas coisas e pediu perdão, disse que estava se retirando do ministério por algum tempo para se cuidar. E um monte de gente postando isso no Facebook como se fosse uma vitória, do tipo, viu o que aconteceu? Eu assisti aquele vídeo com uma profunda tristeza no coração, porque mais um homem de Deus com uma profunda capacidade de pregar o evangelho caindo. Nós precisamos ter misericórdia. Bons frutos. É aquela coisa do que acontece dentro, tem que aparecer fora. Um cristão é imparcial, não julga de acordo com seus próprios interesses, mas tem a Bíblia como norma para aquilo que faz. É sincero. Olha, se você tem dificuldade em algum desses itens, você precisa fazer uma revisão da vida urgentemente. Esses itens não estão aí para que você olhe e diga, poxa, realmente é difícil mesmo, hein? Olha, complicado. No entanto, não se esqueça que nós servimos alguém que serviu a Deus em nosso lugar e morreu em nosso lugar, que fez tudo isso para a glória de Deus. E é Ele que nós seguimos. É por isso que Tiago continua. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. O que Tiago está dizendo, a Bíblia está dizendo é: tenha um cuidado extremo com as vontades e os desejos que você tem dentro do peito. E não se venda a cultura do nosso tempo que prega a satisfação dos desejos. A cultura na qual estamos inseridos, mesmo sem notar, vai dizer assim: obedeça a sua sede. Lembram dessa propaganda? Obedeça a sua sede. Ou então uma pergunta que é feita: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Mas simplesmente mate a sua sede, mate a sua fome. Porém, isso é um problema, porque a Bíblia diz que naturalmente seres humanos, por causa do pecado, têm desejos pecaminosos. Então nós temos fome daquilo que nós não devemos comer, temos sede daquilo que nós não devemos beber, e se nós nos vendemos à cultura do nosso tempo, que diz que a satisfação dos nossos desejos é prioridade, então nós estamos perdidos. Quantas pessoas você já ouviu usando como desculpa para fazer as coisas mais pecaminosas do mundo a seguinte frase: mas eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Sabe por que eu vou largar minha família? Porque eu mereço ser feliz. E aí, em prol de uma felicidade egoísta, ferra a vida de todo mundo que está em volta. E ainda tem a pachorra de pedir que Deus abençoe tal processo. Não!
Simplesmente não. A Bíblia diz que os processos de Deus na vida de seres humanos lavados pelo sangue de Jesus é completamente diferente. Veja, o texto está dizendo que há paixões guerreando dentro de nós, inclusive nesse exato momento. Sabe qual é uma paixão que guerreia dentro de nós, principalmente quando estamos ouvindo algo relacionado à palavra de Deus? A primeira paixão, a primeira briga que está dentro de nós é: isso não é para mim. A primeira guerra natural, e essa é uma tendência que todos nós temos, todos nós, é assim: você está ouvindo alguma coisa e automaticamente você é levado a pensar em alguém que poderia ouvir isso que você está ouvindo. E isso nada mais é do que uma projeção que a gente faz para tirar o holofote de nós mesmos e colocar o holofote sobre a vida de uma outra pessoa. É mais ou menos assim. Eu estou pregando isso e pensando assim: como seria bom se fulano estivesse aqui? Porque essa parte da mensagem, eu até elaborei pensando nele. Ou então você sentado aí pensando: eu até já sei para quem que eu vou indicar essa mensagem, porque se eu indicar essa mensagem para tal pessoa, vai ser um tapa na cara dela. Não. A Bíblia foi escrita para você e para mim. Então, a primeira pessoa com quem ela quer falar somos nós. Aliás, se Deus quisesse que tal pessoa ouvisse o que você está ouvindo agora, Ele tem a capacidade enorme de ter trazido essa pessoa até aqui. Eu parto do pressuposto que Ele trouxe quem Ele queria. Então, para quem é essa palavra? Para nós. Esse é o momento. Pega a carapuça e veste com todo carinho e amor cristão. Esse é aquele momento que muitos pastores iriam assim: olha, eu não estou dizendo isso diretamente a ninguém aqui. Não, eu estou dizendo diretamente para todo mundo mesmo. Quiser ficar bravo, nando@almadigital. Não tem problema nenhum, manda lá o seu e-mail. Essa semana ele encaminha. Certeza, essa semana ele encaminha. Produção. Nunca tá como é precioso depois falando. E olha o que o texto diz. Vocês não têm, porque vocês não pedem. Mas ele não está falando de qualquer coisa. Porque lembre-se que Tiago, nos primeiros capítulos, falou: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de maneira dá tranquilamente para todos. E quando vocês pedem, não recebem. Por quê? Porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. O que você tem pedido para Deus? Aliás, a maioria das nossas orações são respondidas ou não são respondidas? E aí? O que você acha? Assim, de cada 10 pedidos de oração que você faz, quantos são respondidos, hein? Sei lá. Vamos fazer uma conta aí, uma média. Por exemplo, quem aqui, não sei se você vai ter coragem de admitir isso, mas talvez, quem aqui já orou pedindo para ganhar na Mega Sena? Alguém? Não? Ninguém? Temos aqui. Ok? Mas é um pedido. Ué. Para o quê? Para fazer o quê? Para ajudar a igreja. Quer dizer, é a pessoa. É. Quem aqui já orou para o time ganhar um jogo? Os palmeirenses, uma falta de fé, rapaz. Torcida. Oi? Você orou para... Não, porque dependendo do time, só com reza brava. Sei lá, qual outro pedido de oração que é muito comum? Que você ouve por aí assim? Um amigo. Ai, como vocês são santos, olha. Eu oro muito pela paz mundial. Nossa, eu oro. Minha oração é oração de missa. Eu oro pela paz mundial. Sei lá, orar. Quem aqui já orou para casar com um fulano e ciclano e não casou? Opa, vi gente levantando a mão, a esposa olha, deu uma baixada. Eu tipo, não, mas quem você orou? Por você, meu amor.
Alguém mais? Não. Tiago nos coloca numa enrascada porque ele diz assim: a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. A gente pede para satisfazer os nossos próprios prazeres, desejos. A gente pede mal. A Bíblia diz: se você pede coisa boa para Deus, lembra que Jesus falou? Qual é o pai que, se o filho pedir pão, ele vai dar pedra? Lembra que Jesus disse isso? Jesus, contando uma historinha para os discípulos, falou: olha, se o filho pedir pão para o pai, o que o pai dá para o filho? Dá pão. Não vai dar pedra. E ele diz: Deus também faz isso. Mas uma pergunta tem que ser feita: e se o filho pedir pedra? Deus vai dar pedra? Não. Não. Deus simplesmente vai dizer para o filho: você não vai comer pedra. Eu vou te dar pão. E tem muita gente recebendo o pão de Deus e falando assim: não gostei. Não era o que eu queria, eu pedi outra coisa. Para gastar nos próprios prazeres. De novo, o problema de uma vida tão desconectada de Deus, que pede coisas totalmente contrárias àquilo que Deus tem planejado para nós. Ele não vai atender isso. Ele não vai fazer isso. Você pode jejuar o quanto que você quiser, pode ir na vigília dos 1000 pastores, pode ir lá no Templo de Salomão, fazer 60 visitas, pode correr em volta no Templo de Salomão, igual o pessoal fez de Jericó, corre, pode lá, não vai, não vai. Essa semana teve até um pessoal que estava orando para entrar no Templo de Salomão, você viu com o ônibus, e quase invadiu lá, coisa horrorosa. Foi a primeira vez que o povo pôde de graça entrar no Templo de Salomão, o ônibus invadiu. Aí ele diz: vocês pedem mal. Vocês pedem mal. E aí, olha a continuação do texto. Como o Tiago agora se tornou cada vez mais puro e sincero. Adúlteros! Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O texto está dizendo que Deus cuida e zela daquilo que é dele. E que da mesma forma que um marido cuida da esposa, Deus cuida de nós. Da mesma forma que um marido não admite que a esposa pule a cerca, ele não vai admitir que a gente faça o mesmo com ele. Porque é mais ou menos essa linguagem que a Bíblia usa em todo o texto bíblico de Gênesis e Apocalipse, dizendo que nós somos como a noiva de Deus, e Ele é o noivo, e que há uma relação que necessita de fidelidade. Fidelidade absoluta ao único Deus verdadeiro. Assim, aqueles que se vendem à cultura, aqueles que se vendem aos padrões do mundo, cometem infidelidade pior do que infidelidade conjugal. E você não pode imaginar que um marido, ao ficar sabendo da infidelidade conjugal da esposa, olha e diga: tudo bem, tranquilo. Chumbo trocado não dói. Faça uma escolha correta. O texto continua: mas Ele, ao invés da amizade com o mundo, nos concede graça maior. Porque simplesmente Deus não tira de nós alguma coisa para dizer: agora se vira aí. Não, Ele tem um propósito maior. Aliás, todas as vezes que a Bíblia diz para você não fazer alguma coisa, lembre-se, está dizendo que Deus não quer que você faça aquilo para o seu bem. Não é para tirar de nós a diversão. Não é para tirar de nós a alegria, pelo contrário, é para dar a nós a verdadeira alegria e a verdadeira diversão na vida que nós só encontramos plenamente em Deus. Porque lembre-se, a Bíblia diz que a fonte de toda a vida, felicidade e alegria é o próprio Deus. Pessoas que estão desconectadas de Deus não têm vida, não têm alegria e felicidade de maneira plena como Deus quer. O problema do nosso mundo não é que ele se alegra muito, é que ele se alegra pouco. É que ele chama de felicidade aquilo que não é felicidade e se contenta com migalhas. Deus não se alegra com seus filhos e filhas se contentando com migalhas, quando Ele mesmo tem um banquete especial preparado para nós. Eu brinco dizendo que é gente que se contenta com, sei lá, agrião,
enquanto Deus está assando a picanha. Tem gente que enche a barriga de agrião, não quero mais. Não é isso que Deus tem proposto para você. O pessoal vegetariano aqui, inclusive, vamos acabar com isso. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Agora, esse é um texto muito conhecido entre cristãos brasileiros. Um monte de crente que eu conheço conhece esse texto de cor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você já deve ter ouvido esse texto um monte de vezes. Pastores pregando sobre esse texto. No entanto, nós somos cristãos tão místicos do lado errado que a gente cortou a parte mais importante do texto. A parte importante do texto não é resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Qual é a parte importante do texto? Submetam-se a Deus, sujeitem-se a Deus. Olha, se você não se sujeitar a Deus, vai resistir ao diabo, você vai ver o murro que você vai levar na cara. Mas não vai conseguir. Tem um monte de gente por aí que não quer se sujeitar a Deus, aí quer enfrentar o inimigo, mas leva a cada bordoada, que a gente, como não é tão cristão assim, fica até rindo depois. Eu rio também algumas vezes. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. A não sujeição a Deus é uma entrega a padrões demoníacos muito, muito, muito perigosa. Aqueles que não estão dispostos a sujeitar-se a Deus em suas vidas se entregam naturalmente a padrões demoníacos. E aí não adianta resistir ao diabo, porque ele não vai fugir daqueles que não se submetem a Deus. Porque o diabo não tem medo de nós, o diabo tem medo de Deus. Não adianta a gente fazer aquela corrente contra o diabo. Pessoas que fazem corrente contra o diabo só geram no diabo a sessão Zorra Total. Aí fica o diabo lá no inferno, aí vai ter o Zorra Total, que é aquele programa sem graça nenhuma, que graças a Deus vai acabar. Aí o diabo fala, vamos ver, tá fazendo corrente contra mim. Aí esse pessoal, tá vendo aquele ali pregando contra mim? Ah, tô vendo, é meu. Ah, aquele pastor ali, esse é meu, amigão, chegado. Chegadíssimo! Batemos um lero. Veja ele durante a semana, se não é meu. É meu! É meu! Aí o tranca-rua já fala, é meu! É nosso! É nosso, é nós! Os demônios fazem poropopó dentro do coração dele. Ó, sim, eu oro que não seja a sua realidade, mas é realidade na vida de muita gente. É sério. Aí ele volta ao tema. Olha que interessante, porque você que já está pensando em falar mal de alguém porque já esqueceu de Tiago 3, aí ele diz, irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você? Aliás, tem um pequeno detalhe que às vezes passa desapercebido em alguns textos da Bíblia. Porque sempre que você fala mal de alguém, você se torna um caluniador. Certo? Concordam? Ok? Uma calúnia, uma difamação. Sempre que você fala mal de alguém, você está caluniando essa pessoa. E aí, uma coisa interessante que eu pesquisei nessa semana. A palavra grega para diabo, significa, sabe o quê? Caluniador. Deixa eu repetir. A palavra grega para diabo significa caluniador.
Porque, lembram-se de Jó? A história de Jó começa assim, Deus está lá numa reunião legal, tá tranquilo, os anjos ali. Quem que chega na reunião? O caluniador, que foi lá para fazer o quê? Falar mal de Jó. Lembram disso? O papel do diabo, desde o início, é falar mal daqueles que Deus escolheu. Toda vez que você assume o papel de falar mal de alguém que Deus escolheu, você está assumindo um papel que originalmente nem é seu, é do diabo. Entendeu quando o diabo às vezes fala, é meu? Quando você, por exemplo, fala mal de sua vizinha, o que você é? Um caluniador. Ou usando o grego, para sermos mais chiques. Eu sou chiques. Quando você, usando o grego, os princípios gregos, quando você fala mal da sua vizinha, você é o quê? Diabo. Olha aí. Quem aqui já foi diabo? Levanta a mão. Vamos lá, levanta a mão, todo mundo que já foi diabo aqui. Ah, um monte de diabo. Estão precisando, olha aí. Esse é o momento para a gente tirar uns encostos. Entendeu? Porque Tiago, agora há pouco, disse assim: troquem o riso por choro. Porque a nossa condição humana diante de Deus é deplorável. É por isso que esse movimento humanista tentando mostrar o ser humano como um grande herói, como, você pode, você consegue, você é, determine, diga, é uma grande besteira. Porque fazendo uma análise séria de quem nós somos, o nosso retrato diante de Deus é absurdamente entristecedor. Por isso Tiago diz, entristeçam-se, chorem, lamentem pela própria vida, mas o mais importante, submetam-se a Cristo Jesus. Porque nós não temos como agradar a Deus com a nossa própria vida. É por isso que nos submetemos a Cristo. É por isso que a Bíblia diz que quando nos submetemos a Cristo, quando caminhamos com Cristo, o Espírito do Filho, ou seja, o Espírito do próprio Cristo toma conta da nossa vida e é Ele quem nos representa diante de Deus. É Ele o nosso advogado junto ao Pai, de tal forma que Deus não olhe mais para nós mesmos, mas olhe para nós através de Cristo Jesus. E quando Deus olha para mim e para você, através de Cristo Jesus, Ele não tem mais raiva, mas Ele se alegra. É por isso que olhando para nós e vendo Cristo Jesus, porque estamos aos pés da cruz, Deus pode dizer, olhando para a minha vida e para a sua, esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. É por isso que Deus um dia há de dizer, venham, benditos do meu Pai. Benditos do meu Pai, de quem o meu Pai diz bem. Não por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo, que fez em nosso lugar tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Nós olhamos para esses padrões estabelecidos pela Bíblia e tiramos 0 em todas as provas. Porém, nós temos um substituto que em nosso lugar tirou a nota máxima. Aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que é puro diante de Deus, Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida e Senhor dessa igreja. É por isso que nós não temos mais a vida controlada pelo inimigo e não precisamos mais sermos escravos do pecado, porque podemos servir a Cristo Jesus pela liberdade que Ele conquistou na cruz do Calvário. É uma grande novidade e diferença na vida, é por isso que eu posso ser amável, é por isso que eu posso ser cheio de misericórdia, não porque eu tenho capacidade disso, mas porque Cristo conquistou isso na cruz para mim. E é algo que está disponível. Por isso Tiago diz, se você precisa dessa sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Se você quer o pão de Deus e pede isso para Deus, Ele vai dar isso para você. No entanto, nós pedimos mal, porque pedimos baseado em nossos próprios prazeres. E Deus não vai satisfazer em nós os nossos próprios prazeres, porque eles são pequenos demais. Deus vai satisfazer em nosso coração os prazeres dele,
que são eternos e muito maiores do que qualquer um de nós. É por isso que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. É por isso que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que estão em Cristo Jesus e estão sendo moldados de acordo com aquilo que Deus quer moldar em nós. Como eu falei no começo, bom, agora é só sair e praticar. Simples e fácil como um murro no estômago. Quando eu digo que a vontade de Deus é conveniente quanto um soco na cara, é isso. Porque, sinceramente, vamos ser sinceros, de tudo isso que a gente ouviu, alguma dúvida? Sinceramente, dificilmente a gente ouve uma mensagem como essa e diz assim: oh, mas jamais imaginaria uma coisa dessas. Descobrimos a roda. Não. É aquilo que a gente ouve e diz assim: ok. Se não há dúvidas, agora é só dizer: Deus, o nosso pedido é que a gente pegue tudo isso e pratique. E a partir disso, a gente vai transformar a nossa cidade para a honra e glória do Teu nome. A gente vai mudar o nosso estado, vai mudar o nosso país. Porque nada é mais transformador que o Evangelho de Cristo Jesus. Senhor, ajuda-nos. Porque o Senhor sabe o quanto a Tua palavra, quando dita contra nós, nos amedronta. Eu peço que o Senhor nos dê coragem para que possamos cumpri-la de maneira sincera, verdadeira, para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, Pai, tem misericórdia de nós. Mas, acima de tudo, obrigado por Jesus, que cumpriu em nosso lugar tudo aquilo que não conseguimos. Satisfez o Senhor e a justiça do Senhor, para que possamos hoje, diante do Senhor, dizer: Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a sermos cristãos e cristãs para a glória do Senhor e transformação da nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém.